Senhor Jesus. Senhor, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado por mais essa possibilidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. O Senhor possa nos mostrar a Tua vontade nesta manhã, Senhor. Mostrar o que o Senhor quer falar para nós, Senhor. Senhor Jesus, que nossos corações estejam adequados para Te receber, Senhor. Corações puros e simples, Senhor. Tira tudo que é do mundo, Senhor, toda poeira que possa atrapalhar o nosso entendimento, Senhor. Amém. Bom, a gente vai começar a 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11. O pleno conhecimento de Cristo, foi o título que eu dei. A gente podia ler esses versículos? Vamos ler todos juntos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, a gente vê que, estudando um pouco a palavra, os estudiosos, eles desprezaram 2 Pedro. Muitos deles desprezaram. Talvez tenha sido o último livro a entrar no Novo Testamento. Não sei por que razão, mas achavam que não tinha valor. Mas estudando 2 Pedro, nós vemos que ele tem muito valor, né? Uma carta que tem muito valor. Em 1 Pedro, o tema central era o encorajamento dos irmãos durante a perseguição, a enfrentar a perseguição, os sofrimentos. Ou seja, era um perigo fora da igreja, 1 Pedro. Já em 2 Pedro, o perigo estava dentro da igreja. Então, é um alerta sobre a ameaça dos falsos mestres, dos falsos profetas, da falsa doutrina, do gnosticismo. Gnosis é conhecimento em grego, né? E ele usa todo o capítulo 2 de 2 Pedro para falar dos falsos mestres, só que a gente não vai abordar hoje. Então nós temos aqui Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Alguns duvidavam, e por isso achavam que também não tinha muita importância, duvidavam da autoria de Pedro nessa segunda carta dele. Em 1 Pedro 3:1, ele afirma que é a segunda epístola que ele escreve. Então, se não fosse dele, ele não ia afirmar que era a segunda epístola que ele estava escrevendo. E ele se apresenta como Simão Pedro. Pedro, em aramaico, é Cefas, né? Pedra. Ele era natural de Betsaida, às margens do Mar da Galileia. E ele se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Servo representando a humildade dele, né, em servir ao Senhor, a Cristo.
e apóstolo, mostrando que Cristo lhe deu plena autoridade. Hoje, muitas pessoas podem se identificar, às vezes, como apóstolo. Está errado. Não tem mais apóstolo hoje. Os apóstolos foram os 12 e Paulo, na verdade 13, né? Hoje não tem sucessor de apóstolo. Pode ser que ele apresente uma função de apóstolo, mas não para ser denominado apóstolo. Pedro foi o líder dos apóstolos e foi também o líder da igreja em Jerusalém naquela época. Para quem que ele escreve esta carta? Para os cristãos da Ásia Menor. Nós podemos, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 1, que ele descreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso tudo representa a Ásia Menor. E provavelmente eram os mesmos destinatários desta carta. A fé, que ele fala aqui com a fé igualmente preciosa, e ele gosta de usar a palavra preciosa, fé preciosa, ele fala durante as suas epístolas outros termos e acrescenta o termo precioso. Essa fé é a capacidade dada por Deus de confiar em Deus. É Deus que nos capacita a confiar, a depender do Senhor. Essa fé é introduzida em nós, mas não é só essa fé que é introduzida, que é a fé objetiva, mas também o crer e a fé subjetiva, a fé que é acrescentada dia a dia em nós, pela nossa busca, pela nossa procura. A fé salvadora é a fé no Cristo crucificado, que nos justificou. Há também uma diferença no estilo entre essas duas cartas. Em 1 Pedro, o grego é um grego mais erudito, rebuscado, refinado, porque teve a ajuda de Silas. Já na 2 Pedro, ou ele não teve ajuda de ninguém, ou ele teve ajuda de um outro irmão, mas é um estilo mais comum, as palavras escritas em 2 Pedro. Ele foi, em todo caso, alvo de muitas críticas, porque essa carta, o principal alvo era a condenação, né, dos falsos profetas, dos falsos mestres, que já se infiltravam na igreja naquela época. E ela foi escrita próxima à sua morte. Pedro morreu, ele achava-se indigno de morrer da mesma maneira que Cristo, então ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele escreveu essa carta durante o reinado do imperador Nero, durante a liderança do imperador Nero. Nero colocou fogo em Roma em 64 depois de Cristo e se suicidou em 68 depois de Cristo. Então não poderia ser depois disso. Então provavelmente ele escreveu em 67 depois de Cristo. Ele tem então algumas ênfases dadas nesta epístola. A primeira é o combate aos falsos mestres, como a gente já falou, que vai ser representada bem no 2º capítulo. Os falsos mestres negavam a volta de Jesus, simplesmente isso. E eles tinham alguns outros ensinamentos que não eram adequados, como rejeitavam Jesus Cristo e o Evangelho, rejeitavam a conduta cristã, desprezavam a autoridade, difamavam autoridades superiores, eram imorais, falavam de liberdade, mas eram depravados, ridicularizavam a doutrina da volta de Cristo, como a gente comentou agora, rejeitavam o juízo final, distorciam os ensinamentos de Paulo e viviam em pecado. A graça para eles era uma desculpa para pecar, para viver em pecado. Então esse grupo principiou o gnosticismo, onde o espírito era essencialmente bom, mas a matéria era má. E achavam que os atos externos, né, não afetavam o homem. Para isso era uma desculpa de pecar. Mas já que não afetava, vamos fazer o que tem que fazer, não tem problema nenhum. E disso vinha o misticismo e a licenciosidade, ou seja, o ato de pecar. Mas a maior ameaça à igreja era a heresia nessa época. Hoje nós temos ainda isso? Temos muitos ensinamentos que não são adequados, não fazem parte da palavra, são distorcidos de acordo com a vontade da plateia.
né? Nós vemos isso ainda hoje. Um exemplo que ele cita aqui é a nova era. Mas fora da nova era nós também temos várias doutrinas que são para agradar quem ouve, né? E não de acordo com a palavra. Nem sempre a palavra fala o que a gente quer ouvir, mas sim o que a gente precisa. Então, ainda outra ênfase que essa carta de 2 Pedro dá é a segunda vinda de Cristo, está no capítulo 3. Fala também da supremacia da palavra de Deus, tanto em 1 Pedro quanto em 2 Pedro. Na 2 Pedro, nos versículos 20 e 21 do capítulo 1, fala do conhecimento de Deus. Acabamos de ler aqui no versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Em 1 Pedro se enfatiza a graça, mas em 2 Pedro o conhecimento de Deus que vem através de Cristo, de Jesus Cristo. Fala também de Jesus como Salvador, no capítulo 1, 2 e 3 de 2 Pedro. Em 1 Pedro ele dá destaque ao sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E em 2 Pedro fala da transfiguração. Ele vai falar durante a carta da experiência que ele teve, né, juntamente com João e Tiago, da transfiguração do Senhor, onde apareceram lá Moisés e Elias. Ele queria naquela época fazer uma tenda para cada um, né? O Senhor falou, não, ouve realmente o meu filho, né? Sumiram Moisés e Elias, ficou só Jesus Cristo. E ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus falando isso. Então foi uma experiência muito forte. Então é uma das ênfases aqui também na segunda carta. Então, o versículo 2, nós vemos que graça e paz era a maneira mais comum de se saudar os irmãos. A graça é a fonte da paz. Onde há graça, há paz. Mas se não houver graça, não vai haver paz. Graça é o favor de Deus dado aos pecadores, né, a nós, né? Graça vem de graça a nós pecadores que cremos no Senhor. E paz é a condição que nós temos quando a gente se reconcilia com Deus. Quando a gente se reconcilia com Deus, nós temos o estado de paz, através da graça. Se não houver graça, não há paz. A principal preocupação de Pedro era que os cristãos, os irmãos, pudessem aumentar o seu conhecimento através de Jesus Cristo. Pleno conhecimento de Deus através de Cristo. Essa era a principal preocupação. E um conhecimento não só intelectual, mas na prática, a experiência. E isso pode se dar pela palavra, pode se dar pela oração. Uma vida que expressa Deus, uma vida piedosa, não vem de nós mesmos. Não vem do nosso esforço, mas isso é dado por Deus, é dom de Deus. Essa provisão de Deus para nós, ela é vista aqui no versículo 3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É lógico que esse conhecimento completo não vem de uma hora para outra. Demora toda a nossa vida para a gente tentar alcançar, e se não alcançar, o Senhor vai terminar a obra, né? Ele é fiel para terminar essa obra. Então nós vemos que no versículo 3 do capítulo 1, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Então uma vida piedosa que expressa a Deus, né? Uma vida santa vem de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje está à disposição da igreja, está à disposição de todos nós. Esse poder, essa dinamite que ressuscitou o Senhor, está à nossa disposição. Precisamos usar esse poder. O propósito que conduz à vida e à piedade. Deus nos salvou de uma vida pecaminosa, destinada ao inferno, para a santidade, para a santificação. Mas isso exige um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ser íntimos do Senhor. Já fomos libertos do pecado e agora a gente precisa buscar a santificação através de uma vida íntima com o Senhor. A apropriação pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. À medida que a gente conhece o Senhor, a gente se apropria dessa glória e dessa virtude do Senhor. Isso vem dele.
Gnosis é o conhecimento abstrato, e aqui esse conhecimento é epignosis, que é um conhecimento particular, concreto, meu, seu. Cada um de nós tem que ter esse conhecimento, essa experiência própria. Versículo 4: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, as bênçãos, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. As promessas de Deus não são pequenas e insignificantes, irmãos. Elas são grandes e preciosas. O Senhor quer dar muita coisa para nós, mas nós precisamos estar prontos para receber. A fé cristã não é uma jornada fácil, não é. É de sacrifício? É de sacrifício. É penosa, é frustrante muitas vezes? É. Mas tem recompensas, tem promessas abençoadas, abundantes e gloriosas que o Senhor quer nos dar. O que o Senhor nos prometeu, Ele é fiel para cumprir e vai cumprir. Quer ver uma oração eficaz? Qual a fórmula de uma oração eficaz? Ore uma promessa de Deus. Se você orar uma promessa de Deus, Ele não tem como não cumprir, porque é uma promessa. Vamos orar as promessas do Senhor. O alcance, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Nascemos da água e do Espírito, pertencemos à família de Deus hoje, e estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Somos filhos por adoção e por natureza, somos coparticipantes da natureza de Deus. Advertência: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós não pertencemos mais à velha criação, ao velho mundo, ao velho homem. Muitas vezes ele quer aparecer, mas a gente tem como impedir o aparecimento do velho homem? Sim, indo à cruz, crucificando o velho homem todos os dias. Por quê? Porque a natureza, ela determina o desejo, o comportamento, a escolha, o ambiente, a associação. Exemplo: se eu sou uma ovelha, eu vou comer da grama, do pasto, eu vou viver em grupo, eu vou ter o meu falar característico, eu vou ter os meus inimigos específicos, eu vou ter que ter a minha proteção específica. Se eu ficar isolada, eu vou ser uma presa fácil para o lobo. Então você vê que a natureza determina como vai se comportar o indivíduo, o animal, a pessoa. E se nós temos a natureza de Deus em nós, nós temos que buscar o que é de Deus. Não é isso? Nós temos que buscar aquilo que é puro, aquilo que é santo. Mateus 5,48 diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Os versículos 5 e 6: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Então, nós não tem como nós não crescermos e atingirmos a maturidade, porque nós nascemos e crescemos, e um dia, se o Senhor não voltar, vamos morrer também. Isso é fato. Então diz no versículo 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Esse crescimento, ele não é automático, é assim, um piscar de olhos, não é. Ele envolve esforço. Diligência é esforço, empenho, persistência, dedicação, disciplina espiritual. Se a gente não cresce espiritualmente, significa morte espiritual, significa que nós estamos estagnados, parados. Filipenses 2, 12 e 13 diz: desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. É Deus quem realiza em vós tanto querer como realizar. Mas nós precisamos estar atentos a isso e querer isso. Por quê? O contrário de você ser diligente é você ser displicente. Isso é muito sério, irmãos. Nós somos displicentes nos nossos negócios, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos. Nós somos displicentes. Se estivermos estudando, nós somos displicentes.
Se nós somos displicentes em tudo isso que eu comentei, vai ser displicente na vida cristã também. Mas se nós não somos displicentes aí fora, como é que a gente pode ser displicente com as coisas de Deus? O Senhor vai cobrar isso de nós. Mateus, lembra lá, Mateus 25, 26, a parábola dos dons, né? Todos nós temos pelo menos um dom, às vezes 2, às vezes 5, mas aquele que ganhou um dom, muitas vezes ele esconde o dom, ele se torna displicente. E o que o Senhor vai falar para ele? Servo mau e negligente. Você é negligente com as minhas coisas. Por que não levou para a igreja? Por que não levou para os irmãos, para isso ser multiplicado? Por que o seu dom não foi apresentado? Por que você se esconde de mim? Todos nós temos pelo menos um dom. Então a gente precisa pensar um pouco se esse dom está sendo exercitado ou não. A displicência, fui procurar no dicionário, ser negligente, relaxado, omisso, desatento, desinteressado, indiferente. Indiferente. Quer uma coisa pior do que ser indiferente com uma outra pessoa? Pior do que você, quente ou frio, né? É morno, e o Senhor vai vomitar o que é morno. E isso é uma contradição na pessoa que crê no Senhor, porque a graça que nos é dada nos capacita a ser diligente. O que esperamos numa vida cristã sadia? A fé e a virtude. Associai com a vossa fé a virtude. Precisamos cooperar com Deus. A fé é o fundamento onde se apoia toda a vida cristã. Fomos salvos pela fé, vivemos pela fé, vencemos pela fé, caminhamos de fé em fé. E a virtude acompanha a fé. Nós devemos refletir o caráter de Cristo, só isso. Chegar à estatura de Cristo. Vai demorar toda a nossa vida, mas nós temos que buscar. A virtude e o conhecimento. Conhecimento pleno, crescente, prático, discernimento. Precisamos lidar com a nossa vida de forma adequada. Como é que a gente consegue isso? A prática da bondade, a prática do Espírito em nós. Viver no Espírito, praticar a palavra. Isso nos leva ao verdadeiro conhecimento de Deus. Através de Cristo na palavra. O conhecimento e o domínio próprio. O autocontrole é fruto do Espírito e não da carne. Gálatas 5:23, fruto do Espírito, domínio próprio. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Melhor dominar seu espírito do que tomar uma cidade. Melhor o longânimo do que você ser um guerreiro. Por exemplo, um atleta, né, Celso? Cadê o Celso? Um atleta, para ganhar as provas, o que ele precisa, Celso, para ganhar a prova? Autocontrole, disciplina para os treinos, superação, mas ele precisa treinar, né? Ele precisa treinar, precisa ter disciplina para treinar todos os dias. Se for um atleta de ponta, tem que ser todos os dias. Domínio próprio é você controlar as paixões e não ser controlado por elas, né? Não são as paixões que vão te controlar. Precisamos ser controlados, sabe por quem? Por Cristo, ser submissos a Cristo. Não podemos ser governados nem pelas paixões internas e nem pelas pressões externas. Por isso, o domínio próprio. Há que ter uma relação com Deus, conosco mesmo e com os irmãos. Uma relação dinâmica e equilibrada. O domínio próprio e a perseverança. A palavra grega upomone é traduzida por perseverança, mas essa perseverança aqui é uma paciência dominadora, triunfadora, frente a situações difíceis. Quer ver se uma pessoa é perseverante? Coloca uma pessoa frente a situações difíceis, para ver se vai ter domínio próprio e perseverança. Vai desistir na hora ali, vai dar problema, não vai conseguir superar as dificuldades. O domínio próprio lida com os prazeres da vida. E a perseverança lida com as pressões e os problemas da vida. Tá? Quem persevera não é abalado por dificuldades, sejam elas quais forem, nem pelas aflições. Resiste ao mundo e às tentações da carne.
A vida cristã não é fácil, irmãos. Muitas vezes é uma vida de choro, uma vida de gemido, uma vida de frustrações até, mas mesmo assim nós temos uma alegria indizível, que nós temos o Senhor. Podemos louvar a Deus, podemos buscar a Deus, ter comunhão com Deus. A perseverança e a piedade. A piedade descreve o nosso relacionamento com Deus. É a que torna uma pessoa distinta, diferente das demais. Uma pessoa piedosa é reconhecida como tal, porque você está expressando Deus. E essa é a nossa maior necessidade, expressar Deus. A piedade é a fraternidade. A palavra grega Filadélfia, fraternidade, é amar o próximo como se ama um irmão de sangue. Mas eu não amo, com esse amor aqui, ágape, eu não amo uma pessoa só porque ela é virtuosa, mas apesar dos defeitos, a despeito dos defeitos. Não amo só porque ela tem méritos, mas apesar dos deméritos. Esse é o amor fraternal não fingido. 1 Pedro 1,22 fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ardentemente. Esse é o amor fraternal não fingido. Hebreus 13,1 fala que o amor fraternal deve ser constante. Não é um episódio aqui, um episódio lá, mas sempre. Na verdade, a gente precisa levar os fardos uns dos outros, dar os ombros uns aos outros. Dessa forma, a gente está amando aos nossos irmãos. A fraternidade e o amor. A palavra grega ágape é um amor incondicional, de sacrifício. Foi um amor que Jesus mostrou para nós na cruz. Em 1 João 3,16, ele fala: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Às vezes até realmente a vida física, mas a vida da alma sempre pelos irmãos. Amar uns aos outros e também entregar a nossa vida. Este amor nos torna discípulos de Cristo. E a causa desse amor não está na pessoa que eu amo. Eu amo minha esposa. Pelo que ela é o amor filéu, né? Mas se eu amo com o amor de Deus que está em mim, esse amor é superior, amor ágape. E ele é desenvolvido em nós através da salvação da nossa alma, toda a nossa vida. Então a amizade, filia, é um conforto mútuo, é uma troca mútua. Eu ganho, você ganha. Esse é o amor filéu. O amor sexual, eros, é uma satisfação mútua. Nós dois nos satisfazemos como casal. E nesses dois casos, esse amor surge pelo que a pessoa amada é. Se ela for uma pessoa que eu não goste, ou vier a não gostar, esse amor se acaba. Mas o amor de Deus, ágape, ele é despertado não por aquilo que somos, ou pela pessoa que eu amo mas por quem Deus é. A origem está no agente, em nós, através de Deus em nós. Porque Deus é amor. Vamos supor que todas essas virtudes que eu comentei aqui, se fosse uma corrente de elos, para o cristão não basta ter um ou outro elo. O cristão precisa ter todos os elos, a corrente completa. E os resultados práticos do crescimento espiritual? Vamos ler lá no versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Se isso que a gente está lendo aqui estiver em cada um de nós, nós não vamos ser nem inativos, displicentes, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler o 9 também. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Como é que pode ser cego e ver o que está perto? Vamos ver. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então nós vamos ter uma vida frutífera. Um cristão sem vida, displicente, parado, ele é infrutífero. Mas se tiver vida, vai ser frutífero e ativo, vai crescer, né? O pleno conhecimento de Cristo leva a uma vida ativa e frutífera.
Através do quê? Da nossa busca na palavra, oração, na comunhão, nós vamos ter uma vida frutífera. Uma visão clara. Se o crente for inativo, ele não vai ter discernimento espiritual. Está cego, né? Como lá na igreja em Laodiceia, Apocalipse 3:17. Cego e míope espiritual. Ele enxerga as coisas próximas, que são terrenas, do dia a dia, mas não enxerga as coisas celestiais e espirituais, que estão distantes. É cego para as coisas de Deus. Esse é o cristão inativo, estagnado. Há uma cegueira espiritual. Vai ter também uma segurança inabalável, versículos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então vamos ter uma segurança inabalável. Como é que a gente prova que alguém é salvo? Pelo que ele fala? Nem sempre vai ser pelo que ele fala, né? Pelo que ele professa, mas pela experiência dele, pelo que ele demonstra, né? Aí sim, você vê se a pessoa está tendo um progresso na fé ou não. Somente uma vida santa é evidência da vocação e eleição, uma vida de santificação. Então, essa eleição, essa vocação vem de Deus, mas o nosso comportamento demonstra isso, se isso está sendo uma verdade em nós ou não. João 15,16 diz: não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Isso é verdade. Efésios 2,10 diz: fomos eleitos para as boas obras e não por causa delas. Não por causa das boas obras. Deus nos escolheu, nos elegeu, não para que vivêssemos ainda no pecado. Lógico, cada um de nós às vezes pode pecar, para isso temos o sangue, mas não para viver numa vida de pecado. Isso não tem nada a ver com a vida cristã. Nós precisamos viver em santidade, pois em santidade nós podemos ter comunhão com o Senhor, comunhão com a igreja, podemos fazer a vontade de Deus. Resulta da vocação e da eleição: não tropeçareis em tempo algum. Se você estiver nessa vida de santificação, você não vai tropeçar. Será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 3,10 diz: só entrarão no reino os que permanecerem fiéis até o fim, que vivem de modo digno do Senhor. Então, irmãos, a gente precisa do quê? De intimidade com o Senhor. Precisamos estar face a face com o Senhor, buscar o Senhor, ter comunhão com o Senhor, buscar a palavra todos os dias, santificar a nossa vida, ser diligentes. Isso exige disciplina, isso exige... você tem que ter... é o exemplo lá do cafezinho, lá do café da manhã. Da vaquinha vem o leite, vai embora. Da galinha vem o ovo, vai embora. Do porquinho vem o bacon, e ele fica. Então, essa, apesar de ser uma coisa bem singela e simples, é uma baita experiência que a gente precisa praticar. Sabe? Não sermos como uma vaquinha, a galinha, né? De deixar uma coisinha e ir embora, e virar as costas, mas nós precisamos nos comprometer. Cada um de nós tem um dom, irmãos. Nós precisamos exercer esse dom, senão o Senhor lá na frente vai chegar: servo mau e negligente, você enterrou seu dom. Vou tirar de você que tem pouco e vou dar para quem tem mais. E você que tinha pouco vai ficar sem nada. E vai para o choro e ranger de dentes. Nós precisamos exercitar o nosso dom. E é aqui na igreja que a gente exercita o dom, irmãos. É aqui na igreja que a gente exercita. Não precisa esperar o irmão chamar. Se apresenta. Nós somos tão poucos hoje. Nós precisamos de todos. Do dom de cada um. Que o Senhor nos ilumine. Que o Senhor nos toque no coração profundamente, para que a gente possa fazer a vontade dEle, exercitar o nosso dom, estarmos comprometidos com a igreja que não é nossa, é do Senhor. Amém?